Voilá, vitorioso torcedor vascaíno. À vista, um vascaíno noventista. Isso depois do gol do Cano, na última vitória do Vasco contra o Curitiba. Você se perguntou, eu acho que eu já vi essa cena em algum lugar. Você tem razão. O nosso grande ídolo Cano fez uma homenagem a um outro grande ídolo do Vasco dos anos 90, o nosso grande Pantera, que conquistou a Libertadores fazendo gol nos 2 jogos das finais. Memorial de Maria Moura. Amanhã, depois de Você Decide. Olha o Donizete, arriscou, bateu de longe. Golaço do Pantera do Vasco! E isso sim é uma boa recordação. Recordar vitórias vascaínas, recordar títulos, recordar excelentes jogadores que fizeram da sua comemoração uma marca, um branding, como chamam hoje em dia. Bem diferente de outros dois ídolos que o Vasco teve e que também foi notícia recentemente. Eu estou falando de Romário e Edmundo, que reviveram essa picuinha deles. E era uma dupla que tinha tudo para arrastar tudo no Brasileirão, mas infelizmente não conseguiu arrastar nada. Um carioquinho ali, acolá, michuruca, o Edmundo depois saiu, o Romário ganhou uma estátua e o resto a gente já sabe, rebaixado 4 vezes. E voltando ao assunto das grandes comemorações do mês de outubro do Vasco, o Vasco, enfim, anuncia que vai fazer uma estátua em homenagem ao nosso grande ídolo, na verdade, o nosso maior ídolo. Nós temos uma prateleira repleta de ídolos, mas esse aqui, cara, esse aqui é o ídolo dos ídolos. É o cara que tem mais gol no Campeonato Brasileiro, é o cara que tem mais gol nos clássicos do Vasco, é o cara que mais jogou com a camisa do Vasco, é o cara que tinha a maior cabeleira do Vasco também. Eu tô falando da lenda, Roberto Dynamite. Roberto TNT, do Dinamite, do Garoto Dinamite, assim como ele foi chamado na primeira matéria que foi feita sobre ele quando ele inaugurou no Vasco, o Garoto Dinamite. Porque, mano, tinha uma petaço naquele pé direito ali e o Vasco fez uma vaquinha online. E, cara, só a torcida do Vasco para fazer isso mesmo. Em menos de 5 horas já tinha batido os 190 mil que o Vasco pediu para fazer a estátua do Roberto Dinamite. E mais, em 6 horas já estava com 290 mil. Eu só queria saber o que vão fazer com esses 100 mil a mais aí. Eu tenho uma ideia. Esses 100 mil a mais, a estátua custou 190 mil. Já arrecadaram mais ou menos uns 280, 290 mil. E com o dinheiro que sobrar, eu faria mais. Eu pegava esse dinheiro que sobrava e fazia uma estátua menor do Juninho Pernambucano também, que é outro grande ídolo do Vasco. E se não coubesse, sabe o que faria? Pegava aquela estátua do Romário que está lá, derretia aquele bronze para ajudar a fazer a estátua do Juninho Pernambucano, que é muito mais jogador, que foi muito mais ídolo pelo Vasco do que o Romário, cara. É um absurdo ter aquela estátua do Romário ainda no Vasco. É um cara que é um ótimo jogador, fez muito pelo Vasco, mas é um jogador, cara, que ninguém sabe se é vascaíno ou é flamenguista, né, cara? Eu não sei se o Romário é flamenguista ou é vascaíno. Se você sabe se ele é vascaíno, deixa aqui nos comentários. Cara, e esse final de semana foi mágico para os torcedores vascaínos, para o time Vasco da Gama, mas principalmente para os torcedores que viu o time ganhar, né? E o time ficou a 4 pontos de entrar no G4. Em especial para esse casal aqui. O cara esperou a torcida gritar na hora exata para ele fazer o pedido e ainda o cara foi esperto porque ele usou trechos da música para fazer uma homenagem para sua namorada. Pô, o cara foi gênio e um sacana, porque deixou todo mundo ali com inveja. Pô, cara, você aumentou o sarrafo muito alto, cara, né? Agora a gente vai ter que fazer quase igual ou melhor para poder igualar, né, meu querido? Pô, você aumentou esse sarrafo muito alto. Agora, a minha única dúvida é se ele esperou para pedir neste final de semana que o Vasco ganhou, e não no final de semana passada que o Vasco perdeu, porque se ele pedisse semana retrasada contra o Sampaio Correia e o Vasco perdeu de 1-0, muito provavelmente a resposta da futura pretendente dele não seria muito agradável, sabe? Porque se ele pede uma semana antes, quando o Vasco perde para o Sampaio Correia, a probabilidade da resposta ser um não era gigantesca. Então ele foi esperto, esperou o Vasco ganhar, jogando bem, todo mundo feliz. Cara, se ele pedisse outras coisas, com certeza ela estava dando ali. E olha essa daqui, 3 vascaínos, 3 mamães
dão à luz a 3 vascaínos. E por que eu sei que é vascaíno? Porque os pais são vascaínos. Agora, a coincidência mais incrível é que os 3 foram ao mesmo tempo com a camisa do Vasco. Você está achando que é sacanagem? Olha a foto deles aqui. Agora é aguardar mais 20 anos para esses 3 aparecerem juntos e esperar que os 3 também deem cria a mais 3 vascaínos. E esses 3 a mais 3 vascaínos. E assim a gente vai dominar todo mundo. Cara, eu tô vendo até manchetes daqui a 20 anos, quando o Brasil sediar o Mundial de Clubes aqui e o Vasco for campeão, vai estar lá os 3 torcedores no São Januário, porque afinal vai ser no São Januário, o São Januário vai estar todo reformado, e vai estar os 3 lá, os 3 papais, com 3 netinhos, todos vascaínos, e comemorando o 3º título mundial do Vasco. E também no último jogo nós contamos com uma ilustre presença na torcida. Casemiro, o Casé, meteu o S na torcida do Vasco. Cara, e nessa imagem, 2 coisas me chamaram a atenção. Que a torcida do Vasco é um pouquinho gordofóbica e que esse torcedor, cara, claramente sofre de bipolaridade. A gente percebe que ele tem um vascaíno dentro dele e outro que não é vascaíno. O vascaíno tá ok. Mas o cara que odeia o Vasco, o outro eu dele, que não é vascaíno, que provavelmente talvez seja até do time rival, tá puxando ele. Porque ele não tá mostrando a cruz de Malta. Ele tá rasgando a camisa dele, puxando eles. Vamos embora dessa merda agora que eu não quero estar aqui. Eu fosse você, meu querido, eu procurava urgentemente ajuda psicológica, e eu acho que até tem, porque se a gente for prestar atenção, a pulseirinha dele aqui, ó, é a pulseirinha de quem saiu do hospital. Não tá normal não esse cara aí. E galera, se inscreve no canal porque esse é só o início de muitas inutilidades. Confira mais no próximo vídeo.